O céu não tem regime socialista. Ele é igualitário no sentido de salvação, do valor que cada um tem, não de retribuições. Nós colhemos aquilo que plantamos. Isso é determinado por Deus, esse é o padrão de justiça divina. Cada um será recompensado de acordo com aquilo que fez, com o nível da sua doação, com o nível da sua entrega. Esses camaradas estão diante da morte e diz, a gente pode crer e ser livre, mas a gente pode escolher não crer, mirando uma superior ressurreição. E Deus diz, pode. Ele diz, então nós escolhemos morrer. Por quê? Essas pessoas entendem que há algo muito maior do que essa vida terrena de curta duração. Quando Estevão está diante daquele momento onde vai ser apedrejado, ele não faz nenhuma oração por livramento. Ele apenas ora e diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou aceitar esse apedrejamento, eu nem vou orar por livramento. Mas a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, seus olhos se abrem. E a Bíblia diz que ele vê Jesus em pé, à direita do trono de Deus. Eu não sei você, eu fico enlouquecido, quase surtado com esse texto. Porque em toda a Escritura a Bíblia fala de Jesus sentado à direita de Deus. Era um conceito cultural que eles entendiam. Quem tinha autoridade ficava sentado. Quem ficava em pé era o plebeu que estava na frente de quem tinha autoridade. Quando a Bíblia fala de Jesus em pé, para mim é uma das maiores honrarias que Estevão podia receber. Para mim ele está dizendo, um cara como você, que valoriza o que é eterno, que me honra até o fim, até o último suspiro. Eu me levanto do trono para receber com honra aqui no céu. E se existe algo que deveria nortear a minha e a sua vida, é essa disposição que nasce de um entendimento de viver por algo maior. Como eu falei antes, eu não sou uma pessoa, não me considero desprovido de ambição. Minha ambição é outra. Eu decidi que eu queria ter algo que durasse por toda a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz antes que o fundamento é Cristo, isso não pode ser mudado. Mas ele diz, depois que Cristo entrou, o que vai ser construído em cima do alicerce, do fundamento, cada um veja bem como é que vai construir. Ele diz assim, verso 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui está falando não só de um edifício valioso, mas de coisas resistentes ao fogo. Aí ele continua a lista e diz, madeira, feno, palha. Aqui ele não está falando só de um edifício, de um tipo de casa ou moradia que não tem tanta honra, mas ele está falando de coisas que não resistem ao fogo. Ele termina dizendo assim, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é Cristo, permanecer, esse receberá recompensa. Outras traduções dizem galardão, que é a mesma coisa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. A Bíblia faz uma diferença entre salvação e galardão. Se o que eu e você construímos para a eternidade não resiste ao fogo, você entra salvo, mas sem galardão. Como dizia um amigo meu, salvo, mas sapecado pelo fogo. Ele diz, mas se o que você edificou, se você se empenhou, se esmerou, e sobreviver ao fogo, e fogo na Bíblia tem essa ideia de juízo, Deus está dizendo, então você vai ter galardão. Gente, eu não sei qual é o sistema de recompensa eterna. Mas algumas coisas me deixam muito, mas muito seguros. Em primeiro lugar, Deus é justo e qualquer que seja o seu sistema de recompensas, não será jamais injusto. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras. Então isso é uma garantia. Segundo, ele além de justo, é generoso e criativo. Eu fico imaginando se ele caprichou tanto nesse mundo, onde a gente gastaria tão pouco tempo, o que é que não nos aguarda, onde eu e você vamos passar a eternidade. Mas algumas escolhas têm que ser feitas, e elas derivam de um entendimento correto, no que é que eu e você vamos investir. Eu muitas vezes dizia, desde garoto, que eu descobri que algumas coisas, elas não são experimentadas por qualquer um. Ou são desfrutadas por milionários ou por missionários.
Quando eu descobri que essa outra categoria também conseguia, ao longo do caminho, não juntar nada para si, mas muitas vezes desfrutar de coisas especiais, falei para Deus, estou no time de cá. Mas um dia ele falou para mim, e se você não tivesse essas coisas? Eu falei, no início eu não entrava. Agora que eu entendi a alegria que elas proporcionam, né? O investimento eterno que isso é. Falei, eu também fico do lado de cá. E depois de mais de 30 anos de ministério, onde durante boa parte do tempo eu vi muita gente me chamar de tolo. Dizer, você não está pensando em você, você não está pensando na sua família, você não está pensando no seu futuro. Eu só dizia, anote uma coisa, que daqui a uns anos a gente conversa. Deus não é injusto. E se o dia que eu terminar minha vida não tiver um centavo no bolso, não tiver onde nem cair morto, falei, o problema também não é meu, é de vocês que vão ter que me enterrar. Eu falei, o que importa é aquilo que nós vamos desfrutar por toda uma eternidade. Hoje, se eu olho para trás, percebo algumas das boas escolhas que eu fiz, orientado por gente que conhecia o Senhor e a palavra, e obviamente isso foi se consolidando ao longo do tempo, né? À medida que eu mesmo consegui enxergar e entender essas verdades nas Escrituras, eu acredito que isso se deriva de um entendimento que me levou a uma decisão. Eu quero viver por algo maior.